Os filmes sobre a vida de Jesus são bastante comuns e existem desde os primeiros tempos do cinema, mas nenhum deles parece tão autêntico e impactante quanto A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson em 2004. O filme retrata as últimas 12 horas da vida de Jesus, desde sua oração no Monte das Oliveiras até sua morte na cruz. Ele mostra a traição de Judas, o julgamento, a flagelação e o caminho até o Gólgota. A influência desse filme na vida das pessoas foi tão profunda que muitos afirmam ter decidido entregar suas vidas a Jesus depois de assisti-lo. Conheço pessoalmente pessoas que optaram por retornar aos caminhos do Senhor após verem a história do Filho de Deus retratada por Mel Gibson no cinema. Por isso, neste vídeo, vou compartilhar 5 fatos curiosos, interessantes e até mesmo sobrenaturais sobre o filme A Paixão de Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Oásis Mental. Antes de continuar, peço por favor que você se inscreva no canal, pois isso vai nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Mel Gibson destacou o sacrifício de Cristo como nunca antes. O maior diferencial do filme em relação a outros que retratam a vida de Jesus é, sem dúvida, o seu realismo. A violência com que o Filho de Deus é agredido pelos soldados romanos é brutal e chocante. Tanto é que há milhares de relatos de pessoas que deixaram o cinema antes do final do filme porque não conseguiram assistir aquelas cenas. Em alguns países, o filme foi censurado e, em outros, só pôde ser visto por maiores de 18 anos. No entanto, ao contrário da maioria dos filmes, toda aquela violência não é gratuita. O diretor quis mostrar que cada pecado da humanidade, por menor que fosse, era para o Senhor como uma chicotada, um espinho da coroa ou uma martelada nos cravos que pregaram o corpo de Jesus na cruz. Mas a história do filme não é de ódio, e sim de amor. E Mel Gibson fez questão de nos mostrar isso ao retratar Jesus pedindo ao Pai para perdoar aqueles homens que o estavam ferindo. Além disso, diversas cenas marcantes do ministério de Cristo são apresentadas, como partes da Última Ceia, o julgamento de Maria Madalena e o Sermão da Montanha, onde Jesus disse que devemos amar nossos inimigos. O segundo fato é a escolha do ator que interpretaria Jesus. Certo dia, Mel Gibson entrou em contato com Jim Caviezel e perguntou se ele gostaria de representar o Filho de Deus em seu filme. O ator ficou surpreso com o convite, pois seus empresários não sabiam dessa possibilidade e ele e Mel Gibson jamais haviam conversado antes. Se essa surpresa já não fosse suficiente, ainda ficaria mais interessante o fato de Jim Caviezel estar na época com seus 33 anos, idade em que Jesus foi crucificado. Seria coincidência? Mel Gibson não acredita nisso e chegou a mencionar uma frase dita pelo próprio Jesus, registrada em João capítulo 13, que diz assim: "Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas mais tarde entenderá." Hoje vemos que Mel Gibson estava certo. Não foi ele quem escolheu aquele ator para fazer seu filme, mas com certeza foi o Espírito Santo de Deus. Agora, vamos para o terceiro fato. O filme A Paixão de Cristo converteu atores. Depois que o filme foi gravado e lançado nos cinemas, a maioria dos atores que participaram da produção declarou que suas vidas foram transformadas e que Deus havia tocado em seus corações de uma forma muito especial. Curiosamente, um dos mais impactados pelo poder de Cristo foi a pessoa que interpretou um dos piores papéis da história, o de Barrabás. Pietro Sarubi é um ator italiano que não se preocupava muito com sua religiosidade e não era nenhum exemplo de cristão. Ao saber que havia sido convidado para um papel no filme dirigido por Mel Gibson, imaginou se tratar de um filme de ação. Quando descobriu que se tratava da vida de Jesus, especificamente de seus últimos momentos antes da crucificação, torceu para que fosse um dos discípulos. Não exatamente pelo desafio do personagem, mas sim porque o cachê seria mais alto. No entanto, Mel Gibson ofereceu a ele o papel de Barrabás, um conhecido assassino e louco que atormentava toda a região de Jerusalém. Aquele parecia um papel pequeno, mas teve um grande significado para Pietro. Barrabás aparece em uma única cena, a clássica passagem da Bíblia em que Pôncio Pilatos pede aos judeus que escolham entre libertar Jesus ou Barrabás.
Como sabemos, o povo é influenciado pelo diabo a escolher pela libertação de Barrabás. Naquela cena, ao ser solto, o ator cruza seu olhar com o de seu colega de cena que interpretava Jesus. Quando ele olhou nos olhos de Jesus, a vida de Pietro mudou para sempre. Segundo ele conta, naquele momento, sentiu a presença do próprio Jesus. Foi um olhar de ternura, apesar de Jesus estar muito ferido. Um olhar que não tinha raiva ou ressentimento, apenas misericórdia e amor. Desde aquele dia, Pietro Sarubi disse que nasceu de novo e até lançou um livro com o título De Barrabás a Jesus, Convertido por um Olhar. No livro, Pietro conta detalhes de como sua vida mudou depois daquela cena no filme A Paixão de Cristo e de como sua fé no Senhor conduz sua vida desde aquele dia. Além disso, ele diz: Barrabás é o homem pecador que Jesus salvou da cruz, e na verdade, ele representa toda uma humanidade que foi substituída por Cristo ali na cruz. O quarto fato é o chamado do homem que interpretou Jesus. Como já vimos, a Paixão de Cristo é marcado por inúmeras cenas de violência extrema, e se engana quem pensa que era tudo encenação. Muitas vezes, o ator Jim Caviezel se machucou de verdade durante as gravações. Ao longo da filmagem, ele deslocou seu ombro, caiu com a cruz em cima da cabeça, teve dores muito fortes e uma das chicotadas recebidas por um soldado romano provocou um corte de 35 centímetros em suas costas. Além disso, ele emagreceu quase 15 quilos, ficou doente, teve pneumonia, hipotermia, enxaqueca e dificuldade para respirar. Nas cenas finais, seu corpo foi atingido por um raio. A equipe médica avisou Mel Gibson que a situação era preocupante e que Jim poderia morrer. Então, Mel Gibson decidiu interromper as gravações, mas Jim não deixou e disse que tudo o que estava acontecendo era entre ele e Deus. Se tivesse que morrer para terminar aquele filme, não seria em vão, pois nada seria melhor do que dar a vida para que o nome de Cristo fosse levado às multidões e glorificado. O ator sentia que era necessário passar por tudo aquilo para entregar a melhor performance, como se estivesse tendo a oportunidade de sentir um pouco do que Cristo sofreu e poder transmitir isso às pessoas. Ele também sabia que Satanás tentava evitar que as gravações prosseguissem, porque ele sabia que o filme causaria um grande impacto no mundo. Resumindo, Jim havia percebido que A Paixão de Cristo não era apenas mais um filme em sua carreira. Era, na verdade, seu chamado. Para fazer o filme, o ator aprendeu a falar aramaico, latim e hebraico. Depois do filme, ele passou a fazer palestras levando a palavra de Deus para muitas pessoas. Em uma de suas entrevistas, ele comentou sobre a questão da violência do filme, dizendo: "O que é incrível é que todos querem a ressurreição, mas ninguém quer o sofrimento. Porém, pode-se obter uma medalha de ouro sem sofrimento? Quando um atleta tem a medalha de ouro em seu peito, vendo a bandeira do seu país sendo levantada, a ele chora porque se lembra do sacrifício que foi chegar até ali, das suas dores, da sua família, do seu povo, e ele entende que tudo valeu a pena." O ator que viveu Jesus Cristo no cinema também disse que não devemos condenar apenas o Império Romano, cujos guardas torturaram Jesus, mas devemos nos lembrar que Cristo foi negado pelo seu próprio povo. E é exatamente essa reflexão que eu gostaria que você fizesse agora, meu querido irmão e minha irmã. Quantas vezes nós traímos ou negamos a Cristo? Nós pecamos e o traímos, mesmo sendo cristãos, mas Jesus continua nos incentivando a nos levantar, tentar de novo e nunca desistir. Essa é a graça e a misericórdia que Ele nos oferece todos os dias. Amém. O quinto fato é que a segunda parte do filme será lançada. Em entrevistas recentes, o diretor Mel Gibson confirmou que já está produzindo a continuação de A Paixão de Cristo, que se chamará A Ressurreição. Essa nova produção trará o fechamento do ciclo da mensagem que é a vitória de Cristo sobre a morte. Não há muitos detalhes sobre esse novo filme, mas mesmo sem as cenas violentas, eu não creio que ele será menos impactante. Afinal de contas, estamos falando da vida e da ressurreição de Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, o filme A Paixão de Cristo traz sim cenas fortíssimas,
e eu entendo perfeitamente as pessoas que não conseguiram assisti-lo até o final. Mesmo assim, acredito que ele é um filme muito necessário a todos que acreditam no que a Bíblia diz sobre Jesus. Ele morreu por nós, meus irmãos, e a verdade é que foi de forma cruel e lenta, como o filme mostra. Ao assistir o filme, nos faz ficar muito mais gratos ao reconhecer o quanto Deus nos ama e é misericordioso, e decidiu entregar seu Filho para morrer na cruz para que nós não fôssemos castigados. E é por isso que a Bíblia diz: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este foi mais um vídeo do canal Oásis Mental. Se você gostou dessa mensagem, peço que compartilhe com seus amigos e familiares. Também coloquei 2 vídeos na tela para você assistir, tenho certeza de que você vai gostar muito e será edificado. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.